No final de semana, no início de noite, final de tarde de sábado, uma corrida de Uber em Porto Alegre terminou em confusão com agressões e acusações de insultos homofóbicos. E nós vamos conversar agora com 2 passageiros que estavam dentro de um carro de aplicativo aqui na cidade. Kaique Trindade e Luiz Henrique Félix Nunes, bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Vamos do início. Vocês estavam ali na região do Gigantinho, do estádio Beira-Rio, participando do bloco carnavalesco e chamaram um carro de aplicativo. E depois da chegada desse carro, o que aconteceu? Então, a gente decidiu que a gente precisava ir para casa, né? Porque, enfim, foi uma tarde bem quente, então a gente disse que a gente precisava ir para casa para a gente descansar e a gente pediu esse carro. E a gente queria fazer isso justamente com segurança, né? Porque era um trajeto curto ali. E logo que a gente pediu, a gente entrou no carro e... Vocês estavam com 2 amigas, né? Eram quatro passageiros, é isso? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. A gente entrou no carro e eu acho que foi questão de menos de 5 minutos, assim. Foram 200 metros andados no máximo, assim. E eu comecei a passar um pouco mal dentro do carro. E aí eu falei, gente, por favor, espera um pouco. E aí a gente solicitou a ele que abrisse a janela, porque eu precisava vomitar. E aí nisso eu coloquei a cabeça para fora do carro e eu vomitei. E nisso, claro que a gente não controla esse tipo de coisa, então o vômito ele acabou respingando, acho que escorrendo um pouco pela porta do carro. Uhum. E nisso ele pediu que a gente saísse do carro, só que a gente estava o tempo todo ali disposto a resolver as coisas da forma mais pacífica possível, sabe? Só que a forma com que ele se dirigiu a gente e pediu que a gente a forma que ele solicitou a gente para sair do carro não foi de uma maneira tranquila, do tipo, gente, saiam do carro e a gente cancela, não foi só isso, sabe? Ele já estava sendo grosseiro desde esse momento, então, como eu já estava muito mal, os meus amigos todos saíram do carro e foram me ajudar a descer do carro. E nisso, claro que por conta de toda a situação, a gente tava todo mundo nervoso. Uhum. E o Kaique, meu namorado, acabou batendo a porta do carro com força. E a partir desse momento, ele saiu do carro, abriu a porta e soltou a seguinte frase: "Agora vocês vão ver". Quando ele falou isso, todo mundo ficou sem reação, porque a gente não imaginou que poderia escalonar para alguma agressão física. Então ele saiu do carro, deu a volta e foi direto para cima do Kaique, meu namorado, com socos. Nisso, obviamente, a gente foi tentar defender a minha amiga, a minha amiga estava junto. Ela foi tentar apaziguar a situação, e nisso ele deu uma cotovelada no rosto dela e disse: "Sai daqui, sua puta". Ele falou essa frase. E nisso, provavelmente eu fui tentar apaziguar também, tentar controlar, porque, enfim, foi uma agressão contra uma mulher, então a gente já tá falando sobre várias situações aqui. Claro que, na realidade que a gente vive, infelizmente ainda é comum a gente ver esse tipo de situação para cima de mulheres, então, obviamente, a gente vai se compadecer e tentar proteger elas o máximo que a gente puder. Uhum. Então, eu fui tentar... evitar que algo piorasse, e nisso ele me acertou no rosto e eu apaguei, eu desmaiei naquele momento, e a partir disso só foi piorando, assim. Então depois que ele me desmaiou, ele foi pra cima do Kaique de novo e acertando vários socos na cara dele, e enfim, ele só parou de fazer isso quando chegaram outras pessoas que estavam em volta. Então, como a gente estava em 4, a nossa outra amiga, assim que começou a acontecer tudo, ela saiu e foi tentar pedir ajuda, né? Pedir socorro. E as pessoas chegaram e o Uber só parou de agredir meu namorado assim que outras pessoas chegaram e interviram a situação. E logo assim que ele parou de agredir meu namorado, que chegaram outras pessoas, ele saiu e soltou a seguinte frase: que tudo que aconteceu ali era pouco e que o meu namorado merecia passar por isso, apanhar assim por
passar por essa situação todos os dias por ser viadinho. Ele disse essa situação e assim que ele entrou no carro, ele mais uma vez falou que o Kaique nunca ia conseguir nada na vida por ser assim, sabe? Então, infelizmente, a gente ainda vive numa realidade que a gente precisa ficar reforçando todos os dias que a gente ainda é resistência, que a gente ainda precisa ser visto. E uma coisa que é muito importante a gente deixar claro aqui é que violência não é excesso. Violência foi uma escolha e homofobia é crime. Claro. Então, tudo que a gente precisa aqui, a gente não quer vingança, a única coisa que a gente quer é justiça por nós e por todas as pessoas que em algum momento nunca conseguiram ter voz, que nunca puderam estar aqui para contar suas histórias. Então, é só isso. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda é muito invalidado no Brasil e aqui, e a gente precisa ter cada vez mais voz para mostrar que esse tipo de situação não é aceitável e a gente precisa tratar crime como crime. E sim, o máximo que a gente quer é que ele seja responsabilizado pelos atos dele, né? Exatamente. Dar um pouco da minha palavra, realmente. Kaique, acho que... até ia te perguntar, tu chegaste a fraturar o nariz, né? Só pra gente ter uma noção do que provocaram, né, essas agressões. A tia, acho que o nariz ficou fraturado, e a Alanis, que tomou aquela cotovelada no rosto, aconteceu algo com ela? Vocês ela foram atendidos no boca. hospital? Isso. Exatamente. Eu tô com lesões pelo corpo inteiro, assim, eu tô com roxos no braço, roxos na perna, até pela queda, né? Então, realmente, que nem tudo que meu namorado relatou e que meus amigos relataram que estavam ali, estavam mais cientes do que eu, que tava apanhando, né? E sendo agredido, então realmente foi muito assustador. Por breves momentos eu achei que eu tinha morrido, por exemplo, porque eu não enxergava mais nada, não sabia o que estava acontecendo ali. Então, realmente, acho que meu medo foi temer pela minha vida, sabe? E eu fiquei só... Oi? Pode complementar, por favor. Eu fiquei imaginando, realmente, se eu tivesse um lugar que fosse escuro, ou que não tivesse alguém ali para socorrer. Que nem a gente comentou. Só cessaram as agressões quando alguém chegou, sabe? Eu não sei realmente o que poderia ter acontecido se tivesse continuado. Então... Kaique e Luiz Henrique, deixa eu perguntar para vocês. Ele deu uma entrevista a Zero Hora, que eu estava lendo também, e vocês acreditam que tem algo que possam ter feito? Nada justifica esse tipo de agressão, de violência, muito menos homofobia. Isso é um crime, vai ser investigado e certamente vai responder pelo que fez. Mas eu acho importante a gente perguntar se houve algo que vocês acreditam que possa ter gerado toda essa reação absolutamente desproporcional da parte do motorista. Ele disse que vocês teriam chutado a porta do carro dele. O que houve? Não, assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que, indiferente do que possa ter acontecido dentro do carro, nada justifica uma agressão física. Eu concordo plenamente. Então, são crimes. Ainda mais que é um prestador de serviço, né? Não é uma briga de rua com duas pessoas. Mas isso no final a gente comenta. Mas eu concordo contigo nesse ponto. Nada justifica. Exato. Não houve nada, assim, que pudesse escalonar uma agressão física, assim, que fosse justificável, sabe? Em que mundo uma agressão física seria justificável contra duas pessoas LGBTs, ainda soltando essas frases como se fossem nada, assim, sabe? Eu acho que não cabe dizer se houve nada, se houve uma frase que justifique isso. Eu acho que... Foi motivado por ódio. Foi motivado por ódio, claramente. Então, eu acho que não cabe a gente relatar isso aqui, sabe? Ele na entrevista disse que vocês estavam alcoolizados, estavam? Sim, justamente por isso que eu passei mal dentro do carro. Enfim, foi o álcool, foi o calor do dia, o cansaço, então tudo acarretou para que eu passasse mal e, consequentemente, vomitasse ali para fora do carro. Essas agressões, elas ocorreram ainda na Padre Cacique ou já tinham mudado de rua? Foi na Padre Cacique, tudo ali naquela região. Porque é uma região que tem muitas câmeras, né? Então, não sei, imagino que... Sim, no momento que eu fui agredido, eu registrei ainda. E como é que foi o retorno da empresa, né? Aqui a gente está falando da Uber, no caso, em relação a isso. Vocês entraram em contato com a Uber de alguma forma ou reclamaram apenas por meio da plataforma? Não, então, assim, logo que aconteceu tudo isso, claro que a prioridade foi ir para o hospital e resolver todas as questões de saúde, mas a nossa amiga entrou em contato com a Uber e eles foram até que solícitos ali, e eles logo já suspenderam a conta do agressor. E, enfim, a gente tentou dar mais visibilidade cada vez mais para o caso e pedir para
a empresa se responsabilizar por tudo. Eles entraram em contato com a gente e disseram que eles entendem que essa situação não pode ocorrer, eles se solidarizaram com a situação e, enfim, eles nos deram todo o apoio que a gente precisa. Eu acho que o importante é eles entenderem que isso não é aceitável dentro de um motorista dentro dessa plataforma, e eu acho que só suspensão não é o suficiente para ele, a conta precisa ser banida, porque com a volta o que garante que outras pessoas não possam passar pelo mesmo que a gente passou. Ele não possa ter um excesso novamente. Né? Exatamente. E perder a cabeça. Feridos que foram para o hospital foram vocês dois e a amiga de vocês, Alanis. Vocês três precisaram de Exatamente. atendimento médico. Isso. E daí depois vocês foram à delegacia de polícia. Isso. Kaique Trindade, Luiz Henrique Félix Nunes, obrigado por relatarem aqui o que houve no último sábado e dias melhores para vocês. Muito obrigado. A gente agradece. Um abraço.